Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre Bushido, que é o caminho do guerreiro, né? O código de honra do samurai. Eu fiz um PDF aqui, eu vou fazer a apresentação. Hi. Bushido significa literalmente caminho do guerreiro. Era um código de honra não escrito e um modo de vida para os samurais, que fornecia parâmetros para esse guerreiro viver e morrer com honra. Para essa classe guerreira, seguir o Bushido era dar ênfase à lealdade, fidelidade, autossacrifício, justiça, modos refinados, humildade, espírito marcial e honra acima de tudo. Formado e influenciado pelos conceitos do budismo, shintoísmo e confucionismo, o código de honra do guerreiro samurai, conhecido como Bushido, surgiu da combinação dessas doutrinas e religiões. Aqui você está vendo a estátua do Buda. O budismo se relaciona com o Bushido através do destemor do perigo e da morte. O samurai não temia a morte, pois acreditava nos ensinamentos budistas, que pregava a vida após a morte. Os samurais não tinham medo do perigo. As técnicas de meditação do Zen foram usadas como um meio de limitar esse temor. Com os ensinamentos Zen, os samurais buscavam entrar em harmonia com o seu eu interior e com o mundo à sua volta. O desapego era a base do samurai. Com a prática do desapego, o samurai se tornou a maior casta de guerreiros que já existiu. Então, os samurais não temiam a morte, né? Eles lutavam para defender o seu senhor ou aquilo que eles acreditavam, sem medo de morrer, né? Eles estavam sempre preparados para morrer se fosse preciso. Aí tem o shintoísmo. Aí você, nessa foto aqui, você está vendo o templo shintoísta. O shintoísmo já é um tipo de religião também, uma filosofia de vida, só que já é do Japão. O budismo e o confucionismo é da China. Outras influências do Bushido foram os preceitos do shintoísmo, como a lealdade, o patriotismo e a reverência aos seus antepassados. Com tal lealdade para com a memória de seus ancestrais, os samurais empenham essa mesma reverência ao imperador e ao seu daimyo, ou senhor feudal. Shintoísmo também fornece importância para o patriotismo ao seu país, o Japão, né? Eles creem que a terra não existe apenas para suprir as necessidades das pessoas. A terra deve ser cuidada, protegida e alimentada por um patriotismo intenso. Os samurais eram muito leais aos seus senhores, né? E aí está a estátua do Confúcio. O confucionismo oferece ao Bushido sua crença em relação aos seres humanos e suas famílias. Confucionismo ressalta o dever filial e as relações entre senhor e servo, pai e filho, marido e mulher, irmão mais velho, irmão mais novo, e entre amigos, que são seguidas pelos samurais. Junto com essas virtudes, o Bushido também prega a justiça, benevolência, amor, sinceridade, honestidade e autocontrole. Justiça é um dos principais fatores do código do samurai, assim como o amor e a benevolência, que são suntuosas virtudes samurais. Essa parte aqui do confucionismo, nós vemos várias virtudes dos samurais. Depois, no final, lá eu vou falar as 7 virtudes ou os 7 princípios dos samurais, e dentro do confucionismo aí tem vários, né? Então, esses são os 3 conceitos ou as 3 filosofias, que é o budismo, o shintoísmo e o confucionismo. O caminho do guerreiro é um caminho de pena e de espada. Esse conceito vem do antigo Japão feudal e determinava que a nobreza bushi, que é guerreiro, dominasse tanto a arte da guerra quanto a leitura, porque ele deve apreciar ambas as artes. O bushi
deve aprender o caminho de todas as profissões, se informar sobre todos os assuntos, deverá estar sempre praticando algo, seja a leitura ou a escrita, armazenando em sua mente a história antiga e o conhecimento geral, comportando-se bem a todo momento para ter uma postura digna de um samurai. Tudo isso sem desviar do verdadeiro caminho que é o Bushido. Além deles serem grandes guerreiros, eles eram também cultos. Tinha a parte da cerimônia do chá, a cerimônia das flores, a esgrima, o teatro. Na próxima foto aí você está vendo lá o arco e flecha, que também é uma tradição deles. Para o Bushido, o caminho do guerreiro exige que a conduta de um homem seja correta em todos os sentidos. Dessa forma, a preguiça... presta atenção nessa parte, hein, pessoal? A preguiça é um mal que deve ser abominado, já que deixam para amanhã aquilo que poderia ser feito hoje. Pessoas que agem dessa forma não seguem o verdadeiro preceito do Bushido. Então, é aquele negócio, né, de você às vezes deixar de treinar, deixar de estudar, deixar de fazer suas coisas por causa de preguiça, né? Um samurai deve, antes de tudo, ter sempre em mente, dia e noite, desde a manhã de um ano novo, quando pega os palitos para tomar café, até a noite, no último dia do ano, quando paga suas faturas, o fato de que ele um dia irá morrer. Essa é a sua principal tarefa. Eles levavam isso muito a sério, né? Quem escreveu isso aí foi o Daidoji Yuzan. E aí, essa foto aí é de um livro do Musashi. Alguém já ouviu falar do Miyamoto Musashi? Bushi é aquele que segue o caminho do guerreiro. Miyamoto Musashi disse uma vez: os homens devem moldar seu caminho. A partir do momento em que você ver o caminho em tudo o que fizer, você se tornará o caminho. Alguém já ouviu falar do Miyamoto Musashi? Ele foi considerado um herói no fim do período do Japão feudal, né? Talvez o samurai mais famoso. Tem várias histórias do Musashi, e ele escreveu o livro dos 5 Anéis. Uma das características dele é que ele lutava com 2 espadas ao mesmo tempo, né? E pelo que o povo conta aí, ele nunca perdeu uma batalha. Essas gravuras aqui do lado também contam histórias de samurais, tem histórias do Musashi com essas figuras aqui. O caminho do guerreiro. Bushido significa caminho do guerreiro, sendo Bushi igual a guerreiro e Do igual a caminho. Nesse sentido, o ideograma para o caminho em japonês é equivalente à forma chinesa Tao e exprime o conceito filosófico de absoluto. Esse conceito traz a ideia de origem, princípio e essência de todas as coisas. Aqui, o Do é o caminho para a gente. E a mesma coisa, o mesmo ideograma, o mesmo kanji, na China, porque o kanji do japonês ele veio da China, né? O mesmo kanji é Tao, que significa a mesma coisa, o caminho. Aí tem até o taoísmo, né? Aí depois, outra hora, a gente fala sobre isso. Então aqui tem uma frase aqui muito, muito legal aqui, que é também do livro do Musashi, o livro dos 5 Anéis. O Bushido significa a vida total do guerreiro, sua devoção à espada, seu respeito às normas ditadas pelo confucionismo. Não é apenas um sistema de ética a ser seguido pelas classes sociais. É a estrada do cosmo, os vestígios sagrados dos céus, apontando o caminho. O que ele fala aqui é aquele negócio que eu já falei para vocês sobre o caminho, né? Tanto o Do quanto o Tao é o mesmo significado, o caminho. E aqui ele fala, é o conceito filosófico do absoluto, princípio e essência de todas as coisas. É a estrada do cosmo, os vestígios sagrados dos céus, apontando o caminho. É o caminho é aquilo que eu falei para vocês, o caminho interior, né? O caminho do universo, a ordem da natureza, é o todo incomensurável, inconcebível. É o grande todo que tudo integra. É o princípio de tudo o que existe. É o caminho do autoconhecimento, né? Que a gente já falou sobre isso. Então aqui o Musashi fala exatamente isso.
No geral, guerreiro é aquele que busca seu próprio caminho. Muitas pessoas podem estar perfeitamente buscando o caminho sem saber disso. Guerreiro é a pessoa que tem um objetivo e que, por meio deste, passa a ter consciência do seu dom e suas limitações. Através dessa consciência, o guerreiro atinge sua meta, combinada com a vontade de vencer fraquezas, temores e limitações. Cada pessoa trilha seu próprio caminho, já que existem vários caminhos, como o caminho da cura pelo médico, o caminho da literatura pelo poeta ou escritor, e muitas outras artes e habilidades. Cada pessoa pratica de acordo com a sua inclinação, por isso pode-se chamar de caminho aquele que segue o seu caminho específico. Eu sempre falo para vocês que você tem que ter um objetivo, de você lutar pelo que você acredita, né? O seu objetivo é ser campeão de judô, então você tem que treinar forte, pegar pesado no treino para você conseguir ser um campeão, né? Se o seu objetivo é ser faixa preta, então você tem que estar firme ali no judô todo dia, ajudando o sensei, aprendendo, treinando kata, fazendo curso, assistindo palestra, conhecendo mais o judô. Quando você for fazer o exame de faixa preta, você está preparado para pegar aquela faixa preta. Porém, no Bushido, a palavra guerreiro significa muito mais do que isso. O termo Bushi não pode ser designado a qualquer um. O Bushi é diferente, pois seus estudos do caminho baseiam-se em superar os homens. A casta guerreira se distingue das demais por sua fidelidade e honra. A palavra do guerreiro vale mais do que tudo. E aqui tem uma outra frase do Código Samurai. Quando um samurai diz que fará algo, é como se já tivesse feito. Nada nessa terra o deterá na realização do que disse que fará. Agora aqui eu vou falar sobre os princípios do Bushido. Então são 7 virtudes, ou 7 princípios. O Gi quer dizer justiça, retidão e honestidade. Seja honesto em todas as suas relações. Acredite na justiça, não a que é dada pelos outros, e sim na sua própria justiça. Para o autêntico samurai não existem tons de cinza em relação à honestidade e justiça. Só existe o certo e o errado. E para ser justo é necessário fazer o julgamento correto em relação a tudo em sua vida. Aí tem o Yu, que é coragem e bravura heróica. Um samurai deve ter coragem heróica. Viver é arriscado e perigoso, e esconder-se como uma tartaruga se esconde em sua concha não é a melhor maneira e mais adequada de viver. Devemos aprender a viver a vida ao máximo, intensamente. Substitua o medo pelo respeito e cautela. A coragem heróica não é cega, ela é inteligente e forte. Jin, compaixão e benevolência. Através de um treinamento intenso, o samurai torna-se rápido e forte. Porém, ele usa essas habilidades para fazer o bem para as pessoas e tem compaixão por elas. Amor, amizade, solidariedade e nobreza de sentimentos são considerados como os maiores atributos da alma. Ajude seus colegas em todas as oportunidades que houver. Rei, respeito, polidez e cortesia. O samurai não tem nenhuma razão para ser cruel. Não há necessidade de provar a sua força. Um samurai é cortês até mesmo para com os seus amigos. Se não fosse assim, ele não seria melhor do que qualquer animal. Um samurai é respeitado não só por sua coragem, mas também pela forma como eles tratam os outros. Makoto, honestidade e sinceridade absoluta. Mentir é um ato considerado covarde e desonroso. E, portanto, quando um samurai diz que vai fazer tal coisa, é como se ele já tivesse feito. Nada no mundo conseguirá impedi-lo de concretizar o que disse. Um samurai não precisa dar a sua palavra e nem precisa prometer nada. Quando um samurai fala, é porque ele vai agir. Meio, honra e glória. O verdadeiro samurai só tem um juiz de sua honra. E esse juiz
é ele mesmo. As escolhas que você faz e como você trabalha para obtê-las são um reflexo de quem você realmente é. Você não pode se esconder de si mesmo. Muitas das nossas decisões são influenciadas pelos outros, o que nos faz parecer hipócritas. E o último, dever e lealdade. Um samurai é extremamente leal àqueles que estão sobre seus cuidados. Por quem é responsável, ele permanece fiel. Suas palavras e suas ações pertencem a você, assim como todas as consequências que se seguem a partir delas. A palavra de um homem deve ser como sua impressão digital. Você deve levá-la aonde quer que você vá. Então, esses são os 7 princípios do Bushido, né? Seguir o Bushido é dar ênfase à lealdade, fidelidade, coragem, justiça, educação, humildade, compaixão, honra, acima de tudo, viver e morrer com dignidade. Quando aplicamos esses princípios em nossa vida, conseguimos melhorar nosso potencial humano. E aqui tem uma outra frase do Miyamoto Musashi. A vida do homem é limitada, porém a honra e o respeito duram para sempre. Então, esses são os princípios do Bushido, ou as virtudes do Bushido, né? As virtudes dos samurais. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, o Bushido, vocês viram que tem muita coisa legal dentro do Bushido. Se você conhecer melhor o Bushido, você tem que ler livros, pesquisar sobre o Bushido. Então, eu tenho aqui, 2 livros. Então, esse livro aqui tem o volume 1 e o volume 2, O Caminho do Guerreiro. Esses 2 livros, ele fala sobre o Bushido, né? O Caminho do Guerreiro. Fala sobre o mundo hoje, proposta Zen para a educação, pensamento oriental, origem shintoísta, budismo, Confúcio, fala sobre o taoísmo, né? A arte da pintura que os samurais, que não só os samurais, os japoneses, né? E os samurais faziam muito a arte da pintura, cerimônia do chá, fala sobre cerimônia das flores, arco e flecha, arte da esgrima, o teatro no. Até naquele filme do Último Samurai, tem uma hora lá que eles são atacados pelos ninjas, eles estão fazendo o teatro lá, né? Vocês já assistiram O Último Samurai? Sim. Então, ele fala sobre o Bushido, a hora que eles estão debaixo da cerejeira ali, né? Ele fala sobre o Bushido. Então, esse livro aqui é muito legal para quem quiser conhecer mais sobre o Bushido, sobre o caminho do guerreiro. Esse livro aqui é da Sensei Vera Lúcia Sugai. E ela teve a colaboração do Sensei Sugimoto. Vocês conhecem o Sensei Sumil? Sensei Sumil fez uma palestra na 7ª Delegacia, que foi uma das palestras que eu mais gostei. Ele colaborou com a Sensei Vera Lúcia Sugai, que era esposa dele. E aí você também pode conhecer mais sobre o Bushido pesquisando na internet. Na internet tem muita coisa. Para eu fazer isso aqui, eu peguei vários lugares da internet e algumas coisas desse livro aqui também, para a gente poder fazer um resumo, né? Porque o Bushido é muito rico, muita coisa para falar. Duda, vamos? Tô pensando, sensei. Fala aí então, senseis. Alguma coisa que vocês acham legal no Bushido? Bom, sensei, que nem o Bushido, ele pode ser usado tanto no judô em específico, tanto como na vida, em várias situações. E é bom conhecer mais a fundo, porque é uma filosofia de vida. Acho que é isso. Sim, que você tem que usar o Bushido para tudo que você vai fazer, né? Rafael? Sensei, como falou, o Bushido ele pode ser usado tanto dentro quanto fora do judô. E como o próprio nome diz, Bushido é o código de honra dos samurais. Então, nada mais é do que a gente ter a nossa própria honra. Então, por exemplo, você ser justo, ser uma pessoa honesta e sempre tentar fazer as coisas da melhor forma possível, mantendo sempre sua honra. É isso aí. Muito bem. Fala aí, Fernando. Bom, sensei, o código de honra dos samurais, o Bushido, ele fala de ética, de boa conduta e uma perspectiva de sempre agir com honra, lealdade, com a verdade.
sempre nessa parte. Não só no dojo, no Shaijo, mas durante o caminho da vida. Então, essa é a parte do Bushido. Isso. Tanto no lugar de treinamento, quanto no lugar, tanto quanto na vida. Se todos conseguissem pelo menos 1% do Bushido, não estaria nessa situação que está hoje. Com certeza, Fernando. A gente tem que fazer tudo que a gente aprende no judô, tudo que a gente fala do do, por exemplo, do caminho, a gente fala do Bushido, que é o caminho do guerreiro, a gente fala de Jita Kyoei, que é amizade, benefício mútuo, né? Do Seryoku Zenryo, que é o melhor uso da energia, né? Tudo isso a gente tem que levar para fora do judô também. A gente não pode fazer isso só no dojo, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Não adianta você ir lá no dojo, chega lá, cumprimenta o sensei, hi, faz tudo direitinho dentro do tatame, treina forte, mas aí chega na rua, fica chutando a lata de lixo, né? Fazendo bagunça. Não dá certo, né? O judoca tem que dormir cedo, acordar cedo, treinar todo dia, se alimentar bem e ser uma pessoa boa, né? Você não pode ser bom dentro do tatame e chega em casa e fica xingando o pai, a mãe, não ajuda ninguém, não ajuda em casa. Isso é importante. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fala aí, Gerson. Eu queria falar que eu achei muito importante a última parte do slide que falou do samurai, que falou que o homem é sempre lembrado pela sua honra, né? É verdade, que mesmo se o homem, por exemplo, ele fez coisa boa a vida inteira, ele só vai ser lembrado por isso. Do mesmo jeito que se ele for uma pessoa ruim, ele vai ser lembrado por isso também, vai ser um motivo de vergonha para ele. Fala aí, Gustavo. Eu queria falar para todo mundo tomar muito cuidado com o que está acontecendo, né? O vírus aí. Participar de todos os treinos aí. Manter firme o judô. Não deixar de estudar também a parte teórica. E o Mondô do Sensei toda sexta-feira está ajudando muita gente. É isso. Muito bem. Quer falar, Gui? Fala um oi aí, vai. Você gostou do Bushido ou não? Bastante. Bastante? O que mais? As aulas do Sensei ajudou muitas pessoas aí que ficavam em casa só, não fazia nada, mas ajudou bastante. Muito bom, hein? Sensei. Sim, senhor. A única coisa que quando criou a Bushido, eu não sabia nada ainda. Eu só achava que Bushido era o caminho do guerreiro, só que hoje deu pra ver que é uma coisa muito legal, interessante. É verdade. Gostaria de falar que eu gostei bastante da aula de hoje, sim, ainda mais que eu gosto bastante desses guerreiros da época lá. Tá ótimo, os Mondôs são ótimos, ainda mais você explica muito bem as coisas, só tenho a agradecer mesmo. Muito bem. Eu gosto bastante do significado da Bushido, também gosto muito dos treinos online, tanto dos treinos quanto do Mondô. E também eu tenho muito orgulho de ser da Bushido. Sensei, eu também achava que a Bushido não era tudo isso. Eu achava que a Bushido era também o caminho do guerreiro. Só que aí hoje eu vi que tem bastante coisa. Eu gostei bastante, Sensei, daquilo que você explicou do guerreiro. Você explicou bastante coisa do guerreiro que eu não sabia. Sensei. Temos que seguir em frente com dignidade, né? O Código de Honra dos Samurais. É muito interessante, todos os princípios. E sempre aprender mesmo. Estudar o Bushido é importante porque quando a gente fala de samurai, pensa que é só uma armadura, mas é muito além disso. Tem muitos princípios, muitas coisas, além só da armadura e da espada. Então, arigatou gozaimashita. Kambawa para todo mundo, boa noite. Kambawa, sim. Kambawa, Sensei. Kambawa. Kambawa, Sensei. Kambawa. Bom fim de semana.